Paz, Senhor, meus irmãos. Vos saúde, seu irmão em Cristo, Giovanni Della Santa. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre Mefibosete, a história localizada em 2 Samuel, capítulo 9, a qual, então, nós vamos ler aqui agora, que diz: E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. O chamaram à presença de Davi. E disse-lhe, ó rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu possa usar de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou-se da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi. E se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi, Mefibosete. E ele disse, eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que os filhos de teu senhor tenham pão de comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei manda ao servo que sou eu, assim fará o servo. Olha que interessante, então, esse ensinamento aqui em Samuel, 2 Samuel, capítulo 2, versículo 9. E aqui eu quero passar para vocês, então, esse ensinamento, onde a gente vai ver que a identidade agora, né, de Mefibosete. Mefibosete, ele significa algo como vergonha, e também dissipada ou da boca da vergonha. Nome ligado à queda da casa de Saul. Então, o nome Mefibosete já tinha por si só um significado um pouco esquisito, que era vergonha, que era o que? Humilhação, né? E nós vamos ver que o pai de Mefibosete, ele era Jonatas, né? Filho do rei Saul e melhor amigo de Davi. Como funcionava Saul quando ele queria perseguir Davi? Jonatas ali, filho de Saul, ele teve uma amizade com Davi. Nessa amizade, uma vez, ele até salvou Davi de morrer, né? O pai dele, Saul, foi para matar Davi. Jonatas avisou, ele disse, saia da cidade, porque senão o meu pai vai te matar. Então, teve uma grande amizade ali. Então, o seu avô, então, né, de Mefibosete era Saul, primeiro rei de Israel. A sua mãe, ela não menciona na Bíblia quem era. Amar era a babá, nós vamos falar um pouco mais sobre ela mais à frente, né? Não diz o nome, então, mas foi quem o deixou cair. Então, ela teve um significado importante nesse aspecto teológico, nesse aspecto também de história, né? Porque se ela não deixasse a criança cair, não ia ficar aleijada dos pés. Eu vou logo mais estar explicando melhor sobre isso. E então Mefibosete teve uma esposa, não fala o nome, e teve um filho chamado Mica, que está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 12. Então aqui a gente tem a identidade
de Mefibosete. Nós podemos entender quem era o pai, o avô, a mãe, né? Quem estava cuidando dele quando ele caiu, se ele era casado, se ele não era casado, se ele tinha filho, o que significa, né? Mefibosete, olha que importante a identidade, era vergonha. Então, isso acrescenta muito numa introdução de uma mensagem para você que é pregador e gosta de levar a palavra de Deus. A gente também vai ver agora aonde ele morava, né? Mefibosete, ele morava em Lodebar. Então, ele estava em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Lodebar, que tem um significado, né? De terra sem pasto, lugar sem palavra, lugar árido, esquecimento. Então, quando for montar uma mensagem, a gente pode, nessa hora, dar uma olhada melhor para Lodebar, né? Terra sem pasto, a gente pode seguir um caminho. Lugar sem palavra, a gente pode seguir outro caminho. Lodebar, lugar sem palavra. Se não tem palavra, não tem vida. Se não tem palavra, não tem milagre, não tem resposta, porque não tem palavra, né? Era um lugar árido o que nada se frutificava, nada acontecia de bom, não tinha frutos, não era um lugar onde tão árido, quando a terra ela é árida, tudo que tu planta não cresce, né? Mas muitos pregadores focam no esquecimento também. Lodebar, lugar de esquecimento. Muito importante isso. Então, ela era uma região pobre, ela era uma região isolada, ela era uma região fora do centro político. E, como eu botei aqui embaixo, representava um lugar de esquecimento ou limitação, né? Um lugar de esquecimento onde limitava as pessoas. Lodebar era um lugar onde o pior dos piores da sociedade estavam lá. Era coxo, era manco, era aleijado, era leproso, enfim, tudo o que naquela sociedade para eles não prestavam, estava em Lodebar, lugar de esquecimento. Eles deixavam para morrer, deixavam esquecido, não queriam nem olhar para aquela cidade. Então, ali em Lodebar, agora Mefibosete ele vai para se esconder, né? Porque ele podia morrer. Nós vamos aprender um pouco mais, e era um momento que ele precisava ir para Lodebar, que se ele não fosse, ele seria morto, né? Então, ali morava em Lodebar Mefibosete. E o que aconteceu com ele? O que houve para ele estar na terra do esquecimento? O que aconteceu para ele ter chegado em Lodebar? Vai dizer, a história teológica vem falar que Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, né? O que aconteceu? O seu pai foi para a guerra, e quando foi para a guerra morreu, né? Então chegou a notícia até a casa de Lodebar, chegou a notícia até a casa ali, então, de Mefibosete, que Saul e Jonathan, eles tinham morrido na guerra contra os filisteus, né? Naquela guerra. Então, o que aconteceu? Ele seria o próximo rei. Ele seria aquele que seria coroado a rei, né? Porque tem uma descendência, tem uma hierarquia. Como morreu Saul, que era rei, morreu o filho, que era Jonatas, a tendência da hierarquia era Mefibosete ser rei. Só que como ele perdeu a guerra para os filisteus ele tinham algo em comum, que era o quê? Eles não deixavam raiz. Eles matavam mesmo. Então, o que acontece? Eles iam atrás de toda a descendência da família para que não viesse criar um novo rei, e esse rei viesse lá na frente se vingar dos filisteus, né? Então, eles foram contra Mefibosete. E Mefibosete tinha 5 anos. Então, imagina, chegou a notícia do soldado correndo na frente, eu fico imaginando, chegando e falando, morreu Saul, morreu Jonatas, e agora tem aqui Mefibosete, tira o menino porque eles vão matar o menino, vamos esconder o menino. E nesse momento, então, a ama que cuidava, né, a criança, ela pegou a criança desesperadamente, saiu correndo, e quando ela fez isso, ela deixou cair a criança. E quando ele caiu, ele ficou aleijado dos 2 pés. E o texto está aqui, né, em 2 Samuel, capítulo 4, também versículo 4. Então, o que aconteceu? Mefibosete ficou aleijado. Então, nesse momento, quando ele fica aleijado dos seus pés,
ela corre para Lodebar. Porque era um lugar de esquecimento, como nós estava aprendendo no começo ali do ensinamento, era um lugar onde os soldados não iriam procurar Mefibosete, né? Aquela criança. Então, a ama que era criada foi lá e deixou ele em Lodebar. Então, a Deus dará, deixou em Lodebar, numa situação que, de repente, estava pensando, vai morrer aqui, mas não vai morrer pelo soldado, né? Ou pode até ter vida, mas vai estar escondido. Então, isso marcou toda a vida, né? Inteirinha ali de Mefibosete. E ele era herdeiro do trono, e de herdeiro do trono, ele virou um fugitivo. Olha que coisa interessante, uma aplicação aqui muito interessante, que ele foi necessário ele sair, então, da onde ele estava para ir para Lodebar, porque em Lodebar ele não estaria esquecido, ele estaria protegido por Deus. Olha que interessante. Às vezes o lugar do esquecimento, às vezes o lugar que parece ser um lugar de esquecimento, é um lugar onde Deus está te protegendo. Mas aqui é para nós ensinar e não aplicar. Então a gente vai, a continuação aqui, então ele era de herdeiro do trono, ele foi para fugitivo. Aí, por que foi para Lodebar? Qual o motivo, né? Então, como eu estava falando, quando um rei assumia, era comum eliminar os descendentes da família anterior para evitar a rebelião, né? A guerra, irem contra eles. Então, como ele era neto de Saul e representava uma ameaça política, ele foi escondido para sobreviver. Ele viveu anos no anonimato, provavelmente ali escondido todos os dias, né? Então, por isso ele foi para Lodebar. Isso eu estou dando uma pincelada meio rápido. E por que o rei mandou chamar? Por que o rei mandou chamar Mefibosete, né? O rei mandou chamar... Ali, ó, o rei quem era o rei? Era Davi, né? Então Davi assumiu a rei depois que Saul ele morreu. Jonatas também. Saul subiu como rei de Israel. E o motivo principal que o rei mandou chamar era uma aliança e fidelidade. Porque quando Jonatas foi fiel a Davi, no momento que Davi estava fugindo de Saul e queria lhe matar, houve uma grande aliança e uma grande fidelidade, uma amizade muito grande dos dois. E uma amizade de promessa, de fidelidade. Por isso, teve uma promessa que quando que Davi assumisse rei, ele ia cuidar de toda a descendência, né, de Jonatas, da família de Jonatas. Olha que interessante isso. Então, ele fez uma aliança, e essa aliança você vai ler e vai entender em 1 Samuel, capítulo 20, de versículo 14 até o versículo 17. Que foi o quê? Prometendo bondade à sua descendência. Então, Davi prometeu. Ele falou, ele disse, olha, Jonatas, eu vou ser bondoso com a tua descendência. Eu vou honrar a tua descendência porque nós temos uma aliança de fidelidade. Olha que coisa extraordinária, né? E anos depois, então, o que acontece? Davi, ele pergunta, resta alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor a Jonatas? Então, o que acontece? Ele lembrou da fidelidade e da aliança que ele fez com Jonatas. Ele faz essa pergunta. Então, por quê? Não foi por política, não foi por interesse, foi por aliança. Então, não foi por intenção política ou por alguma intenção de coração querendo tirar um proveito sobre isso, não. Ele lembrou da aliança e sobre essa aliança ele foi mandar chamar Mefibosete. E qual que é o momento-chave desse texto, desse ensinamento, né? Foi quando Mefibosete ele chega diante de Davi, o que ele faz? Primeiro, ele se prostra, né? Ele vai se prostrar diante a Davi. Depois, ele se apresenta como servo. Então, ele diz, eis aqui o teu servo, né? E depois ele se chama de cão morto. Por que ele chamou de cão morto? Porque ele viveu numa cidade de Lodebar, um lugar de esquecimento, lugar de miséria, de dor, de tristeza. Então, pensa um complexo de inferioridade que esse homem tinha na sua vida, para se jogar na frente de Davi e dizer, eu sou um cão morto. Ele estava dizendo assim,
ele esperava um julgamento, né? Ele esperava que Davi o julgasse, o teu vô toda a vida veio contra mim para tentar me matar, destruir a minha vida para que eu não assumisse o trono, e chegou o momento da tua sentença agora. Mas não, ele recebeu uma restauração. Então, quando ele se chama de cão morto, ele acha que a sentença só estava sobre ele. Mas não, a sentença não estava sobre ele, estava uma restauração. Mal sabia ele que Deus tinha um projeto na vida de Mefibosete. E o que Davi fez por ele? Então ele restituiu todas as terras de Saul, ele colocou os servos para trabalhar para ele. Então o que Davi fez? Eu vou te dar todas essas terras, eu vou pegar os meus servos aqui que eu tenho e vou botar a trabalhar nas tuas terras para te ajudar, não vou te cobrar nada. Ele mandou que começasse a comer na mesa do rei, né? Então ele disse assim, a partir de hoje tu não vai mais ficar de canto como Lodebar, tu não vai mais ficar esquecido em Lodebar, tu não vai mais ficar se achando um cão morto, um inútil, um imprestável em Lodebar, não. Agora você vai se vestir como um rei, agora você vai andar do lado do rei, agora você vai comer na mesa do rei. Meu Deus, que palavra extraordinária essa palavra, que lindo esse ensinamento. Então, quando ele fala isso, ele fez o que? Ele lhe deu honra pública, ele honrou também a Mefibosete de esquecido anonimato para agora ser honrado pelo rei, andar do lado do rei, houve honra sobre a vida dele. Também me chama a atenção que o detalhe forte que eu botei da pregação, né? Que a mesa do rei cobria os pés aleijados. Que extraordinário isso. Sabe o que é isso? Era dizendo assim, não importa o que você passou, não importa o que ficou para trás, não importa se você está com os pés aleijados ou não, tu está sentado na mesa do rei. Em outras palavras, podem tentar aleijar os teus pés de continuar a obra, fazer a obra, continuar o evangelho, podem até mesmo tu estar ferido nos pés, mas a obra não vai parar, porque o rei mandou chamar. Coisa linda, extraordinário isso. E eu posso ver também que Lodebar era um lugar de esquecimento. E agora eu quero aplicar um pouquinho na sua vida esse ensinamento dessa. Por quê? Porque Deus sabe onde você está escondido. Ele não... Aqui eu anotei para que você pudesse... Aquilo que Deus colocou no meu coração, ele não podia andar, mas foi chamado. Ou seja, as limitações não impedem o teu propósito. Ele foi chamado, ele não podia andar, mas a limitação de não poder andar não interessa, não importou. Por quê? Porque ele tinha um propósito. A limitação dele não estragou o propósito de Deus sobre a vida dele. Ele não foi chamado por mérito, mas sim foi chamado por aliança. Ou seja, foi uma aliança. E Deus fez uma aliança com nós. Nós estamos diante de Deus não é porque merecemos ou o nosso mérito, mas porque Deus fez uma aliança. Olha só, e a mesa não cura deficiência, mas restaura a dignidade. Ou seja, a mesa não pôde trazer de volta os seus pés de aleijado para pés bons para andar, mas trouxe dignidade para uma pessoa que estava isolado, esquecido em Lodebar, abandonado, quando todos olhavam para ele e achavam que era o fim, que agora acabou para Mefibosete. Não mesmo. Por quê? Porque trouxe dignidade. Que coisa linda. E ele continuou aleijado, mas agora príncipe. Que coisa extraordinária, irmãos. Ele pôde até mesmo ter ficado aleijado dos pés, mas agora não era mais um esquecido no anonimato, um Zé Ninguém. Agora ele era príncipe. Agora ele estava diante do rei, comendo na mesa do rei, se vestindo como um rei, falando como um rei, aprendendo com o rei. Coisa linda. Ou seja, essa palavra vem nos mostrar que, por mais esquecido parece que você esteja, ou está no anonimato, Deus manda te chamar.
Deus vai te dar as vestes reais e vai dizer para ti, vem comer na mesa do rei. Coisa linda é esse ensinamento, meu irmão, sobre Mefibosete. Então aqui passa a história, né, de Mefibosete inteiro. Então aqui, ó, 2 Samuel capítulo 9, é o central da história. Em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, relata a queda dele quando ele tinha 5 anos. Então aqui está o texto teológico. Em 2 Samuel capítulo 16, versículo 1 ao 4, fala que Ziba fala contra Mefibosete quando Davi foge de Absalão. Então, eu até não botei no esboço, mas Ziba estava planejando, né? Estava planejando o mal de Mefibosete. Ele fala mal de Mefibosete para Davi, porque quando Davi foge de Absalão, né? E Absalão estava perseguindo Davi também. E olha a volta que Deus fez. Olha a volta que Deus fez. Ziba estava num lugar, ele teve que olhar, ele teve que contemplar com os olhos aquele homem esquecido em Lodebar, abandonado em Lodebar, Deus honrar na mesa do rei. Que coisa extraordinária. Em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24 ao 30, vem dizer então que Mefibosete se encontrava novamente com Davi após a revolta de Absalão. Se encontra, né, novamente com Davi. E 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 a 17, fala sobre a aliança entre Davi e Jonatas, a base da restauração. Meus irmãos, que Deus abençoe. Esse foi o nosso ensinamento no dia de hoje sobre Mefibosete. Espero que você possa extrair esse conteúdo, analisar, pensar e possa te ajudar numa montagem de pregação, na questão ali. Claro que Deus, o Espírito Santo, vai te inspirar a parte da aplicação, a parte de algumas coisas mais, mas aqui tem um resuminho básico, mas muito simples, mas de um conteúdo muito imenso, que pode fazer com que você venha entender um pouco mais mastigado essa história de Mefibosete. Amém? Que Deus vos abençoe e ficamos até o próximo estudo bíblico. Lembrando, meus irmãos, você pode aqui comentar aqui embaixo no nosso canal do YouTube sobre qual personagem bíblico, qual história bíblica, qual tema você quer aprender, né, sobre a palavra de Deus. Também você pode estar dando um joinha aí para nós, para que o nosso canal venha cada vez mais crescer. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.